E a gente continua no programa Utilidade Pública de hoje falando sobre o direito do consumidor, aquele direito ali quando o consumidor vai a um restaurante, a um bar. Nosso bate-papo aqui com o Luiz Roberto Azevedo Júnior, que é o diretor do Procon em Sergipe. Visitar a cozinha é direito de qualquer consumidor que esteja ali naquele estabelecimento. Isso, consumidor, caso sinta que queira ir na cozinha, saber como são produzidos aquelas comidas que são oferecidas para aquele restaurante, ele pode chegar lá e pedir para olhar como está sendo preparado os alimentos ali, tudo. O consumidor é um direito também que ele tem, certo, de poder exigir. Caso ele encontre alguma coisa ali divergente, caso ele encontre alguma coisa estranha, ele pode também acionar a vigilância sanitária do município, certo, para que ela possa lá e verificar se as condições de preparação da comida ali, elas estão dentro do que diz as normas. Cabelo que foi encontrado no prato, uma pedrinha, enfim. Isso é a forma de como vai se preparar toda aquela comida, né? As higienes que a gente sempre exige para que o pessoal de restaurantes de bar sempre tem. Então, é muito importante que os consumidores também, se encontrar algum tipo de mau atendimento, de má prestação do serviço, de alguns materiais encontrados nas comidas, eles podem também acionar a vigilância sanitária do seu município para poder registrar essa denúncia, para que a fiscalização do órgão chegue àquele estabelecimento e verifique as condições da preparação. A gente teve recentemente um restaurante aqui em Aracaju que foi fechado, foi interditado devido a não conter um alvará da licença, de licença da vigilância sanitária, e por isso ele foi interditado. Então é muito importante que os consumidores saibam disso, certo? Que ele tem o direito de ir lá na cozinha e ver de qual forma é preparada toda a alimentação. E aí aconteceu um problema, não adianta só você desabafar nas redes sociais. Tem que oficializar. Seja junto ao Procon, seja junto à Vigilância Sanitária, couvert artístico é uma outra dor de cabeça. Como é que isso deve ser exposto para o consumidor? O couvert artístico a gente vê hoje em dia praticamente em todos os bares, restaurantes, ele é cobrado para o consumidor. Primeiro a gente esclarece que o couvert artístico ele não é proibido a sua cobrança, certo? O dono do bar, o dono do restaurante, ele pode cobrar pelo valor artístico, porém ele deve informar antecipadamente ao consumidor sobre essa cobrança. O consumidor, assim que entrar ao bar, ele já deve primeiramente ser informado. Senhor, aqui cobramos a taxa de couvert artístico, porque teremos uma atração aqui artística e será cobrada a taxa. Então o consumidor vai escolher, vai optar por ficar ou não naquele estabelecimento. Mas ele precisa ser informado antecipadamente dessa cobrança. Caso não tenha nenhuma informação, ou no cardápio, ou pelo consumidor, algum informativo dentro do estabelecimento, o consumidor não deve pagar por isso. A pessoa chegou ali, começou a almoçar, jantar, enfim, e a música começou depois. Ela pode dizer que não vai pagar? Se antes dele ter entrado ao bar, se ele não teve a informação da cobrança daquele valor ali, ele não deve pagar. O consumidor só deve pagar, independentemente se o show tenha começado 10 minutos que ele entrou naquele estabelecimento, se ele for informado. Por exemplo, se você entra no estabelecimento para almoçar e depois de 1 hora é que vai começar a atração artística ali, o garçom, certo? A gente entende que ele deve ir em todas as mesas informar. Pessoal, a partir de agora será cobrado um couvert artístico. Caso vocês desejem ficar, vão ter que pagar essa taxa, mas caso não desejem, a gente irá cobrar essa taxa aí. Mas ele deve informar para o consumidor todas essas espécies de cobrança que existem. E aí qualquer assunto, quando a gente fala em direito do consumidor, as dúvidas vão se multiplicando. A pessoa chegou no restaurante, está ali, começou a música, mas a pessoa está em um ambiente onde não se ouve bem aquela música, ou numa mesa mais distante, enfim, onde fica ali praticamente inaudível. Sim, caso aconteça alguma forma de má prestação do serviço, que a taxa de couvert artística é paga pelo serviço que foi prestado da atração artística ali, que está fornecendo a música ali, o artista está ali cantando, tocando para os consumidores. Mas caso o consumidor esteja em uma área que seja fechada, que o consumidor não tenha
nenhum tipo de contato, nenhuma espécie de aproveitamento daquela atração, ele deve informar para o gerente do estabelecimento, para o garçom, para o responsável do estabelecimento, que não está aproveitando daquele serviço e que, obviamente, não irá arcar com os custos disso. Quando a gente fala em bares e restaurantes, não dá para deixar da gente abordar o assunto dos 10%, que é uma outra dor de cabeça. Durante muito tempo aí, você teve uma discussão muito grande, muito ferrenha sobre esses 10%, porque os 10% não iriam, esse valor acabava não indo para aquelas pessoas que de fato atendiam ali naquele ambiente. E agora, em muitos locais, a gente vê, continua vindo os 10%, e em outros locais não vem os 10%, mas vem ali a solicitação de que esses 10% podem ser pagos separadamente. Isso é muito também importante que os consumidores se atentem a toda hora que ele for realizar o pagamento de uma conta, que ele se atente à questão dos 10%. A gente já informa para todos os consumidores que os 10%, ele não é obrigatório o seu pagamento, certo? É uma forma facultativa de você querer, pelo bom atendimento que você teve, que já é obrigação da loja prestar um bom atendimento, prestar uma boa prestação de serviço, mas que você gostou do atendimento daquele garçom, você sentiu que ele quis lhe atender bem, quis que você voltasse ao estabelecimento, você ir lá e pagar esses 10%, porque a gente sabe que pode se reverter para o garçom, mas que ele não é obrigatório, certo? O consumidor sempre se atente a isso. Muitas empresas a gente vê estabelecimentos que colocam os 10% lá e nem informam para o consumidor que há a cobrança dos 10%, coloca e o consumidor se vire para olhar que tem os 10% para fazer as contas lá. Então, o consumidor deve estar muito atento a isso e que o pagamento deve ser realizado da mesma forma que foi realizado o principal. A gente não pode diferenciar esses pagamentos. Você paga o principal no cartão, mas dos 10% você só pode pagar à vista, em dinheiro. Isso não pode acontecer, certo? Se o consumidor desejar pagar esses 10%, ele deve pagar da mesma forma que pagou o valor principal da conta. Por exemplo, pagou a conta, mas aí não levou dinheiro, quer pagar os 10% também no cartão, seja no montante da conta, ou seja a parte, o lojista tem que aceitar? Tem que aceitar. Se ele aceita a forma principal a cartão, ele também deve aceitar os 10% também a cartão. E quando o couver está nessa conta dos 10%? Se existir a cobrança do couver de uma forma previamente informada para o consumidor, certo? Olha, cobramos a taxa de couver. E que também vai vir a cobrança de 10%, certo? O consumidor só deve pagar os 10% em cima do valor principal que foi consumido. Certo? O couver artístico é uma cobrança separada, certo? Se for uma cobrança de R$10 do couver artístico, não entra 10% em cima do valor do couver, porque o couver já está sendo pago a uma taxa diferente. Mas isso não é difícil acontecer, as pessoas precisam ficar atentas. As pessoas precisam ficar atentas, os 10% é pelo serviço que você está pagando ali, certo? Do que você consumiu no bar. O couver é uma taxa separada que você está pagando. Tem muito bar também que cobra estacionamento, então você também você não pagaria o estacionamento mais 10%. É uma taxa extra, uma taxa por fora, que o consumidor não deve incluir os 10% nessas taxas extras. Para a gente encerrar, aquelas comandas que têm um preço fixo. Você vai para um local, recebe aquela comanda e diz assim, olha, se você perder, você vai pagar X. A gente entende que o preço pela perda da comanda é uma cobrança abusiva, certo? Obviamente que a comanda é uma ferramenta obrigatória para os consumidores ficarem atentos a controlar também a sua conta, certo? Porque a gente a gente é ciente de vários abusos que tem de bares que cobram além do que o consumidor consumiu. Então, essa nova lei da comanda que existe é justamente para isso, para que tanto o consumidor quanto o estabelecimento controle todos os produtos que foram consumidos. Então, além do consumidor controlar, o dono do estabelecimento também tem que controlar. Então, a perda da sua comanda não exija nenhuma cobrança. Ela não deve ser cobrada por isso. Então, todas as dicas estão aí sobre bares e restaurantes. A gente falou sobre cardápio, sobre 10%, sobre essa questão da comanda, do valor da perda da comanda. Falamos sobre vários assuntos e não adianta. Acha que foi lesado em qualquer um desses assuntos? Não adianta só desabafar nas redes sociais, ou reclamar em casa, ou reclamar com um amigo ou outro. Tem que oficializar e oficializa rápido pelo site do PROCON. Isso, o PROCON
criou essa nova ferramenta, o site do PROCON está lá, a reclamação online, onde o consumidor pode entrar no nosso site, é o www.procon.se.gov.br. Você pode registrar sua reclamação lá no nosso próprio site, contra qualquer estabelecimento comercial aqui do estado. Luiz Roberto, muito obrigada por mais essas informações. Mais uma vez, estamos disponíveis para quantas vezes forem necessárias. E a Utilidade Pública de hoje fica por aqui, mas a gente tem um encontro marcado amanhã no mesmo horário, aqui na TV APRP, a partir das 13h30. Eu espero você.